A paz a todos amados do Senhor Jesus. Eu quero trazer hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fica no livro de Salmos, os Salmos 23, o versículo 3, que diz assim: Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu nome é Suane. Pelas multidões de misericórdia do Senhor, eu sou pastora e eu quero compartilhar com todos um pouquinho do dom que o Senhor ministrou no meu coração sobre a palavra de Deus. O Senhor diz aqui claramente, um salmo de Davi, um grande guerreiro, um grande homem de Deus, mas também um grande servo de Deus, mas que foi grandemente perseguido por ter um coração alinhado ao coração de Deus. O inimigo da alma dele sabia que por ele ter sido escolhido, pela obediência ao Senhor, ainda que pequenino lá no campo, pastoreando ovelhas, anônimo, até diante da própria família, do pai, dos irmãos. Enfim, a perseguição já era, então, desde a questão familiar. Mas o Senhor ministrava do coração de Deus ao coração dele. E o Senhor o elogiou. Eu tenho isso por um elogio. Eu creio que é um grande elogio. Um dos maiores elogios que nós possamos receber é o Senhor dizer para um profeta, ainda mais um profeta da qualidade de Samuel, né? O profeta na Bíblia, de que o coração dele era segundo o coração de Deus. Eu vejo aqui uma obediência, né? Isso não quer dizer que ele não era falho como homem, como ser humano. Mas ele atentava para a palavra do Senhor. E esse salmo ele escreveu quando ele resistiu à perseguição por ser firmado na palavra de Deus, pelo amor dele a Deus, pelo temor dele ao nome do Senhor. Então vejamos que ele diz aqui, eu sei que é um salmo muito conhecido, eu mesma já ministrei a palavra, estou aí há alguns anos já na caminhada de ministração da palavra, e agora em obediência ao Senhor, eu estou iniciando mais esse degrau, né, para ser obediente à vontade do Senhor. E Davi, sendo obediente, no meio da perseguição, ele diz que o Senhor era o refrigério dele. Ele confessou, ele afirmou diante de Deus. Então, se nós vamos falar algo, proferir alguma palavra, vamos proferir algo para o inimigo saber que nós estamos firmados em Deus. E foi isso que Davi fez. Mesmo na caverna, mesmo no deserto, mesmo perseguido. E era uma perseguição diferente das perseguições que nós sofremos hoje. Era uma perseguição de espada, de lança, né? Atrás dele tinha um exército. E esse exército era um exército do povo de Deus. Ele não estava sendo perseguido por um filisteu. Então ele diz: refrigera minha alma. Mas ele diz também: guia-me pelas veredas da justiça. Porque a base do trono de Deus é a justiça. Vejamos aí uma qualidade no coração de Davi: observar a justiça. Porque Deus é justo? Sim. Porque Deus é justo, Deus observa a justiça. E Davi, como era alinhado com o coração de Deus, sabendo disso,
ele também observava a justiça e ele queria ser guiado por Deus para fazer o que era correto, o que era certo. Isso é integridade. Porque não importava que não tinha multidões vendo, ou que tinha alguém perto dele. Não. Mesmo isolado, mesmo anônimo, ele tinha um coração íntegro, além de um coração obediente. E por quê? Porque ele queria se aparecer para Saul, por exemplo, que era o perseguidor dele? Não. Porque ele queria se aparecer para os irmãos? Não. Porque ele queria se aparecer para o pai, para que o pai se lembrasse dele, como se lembrou dos outros irmãos na hora de apresentar para o profeta? Não. Para ser apresentado lá, aonde ele foi tocar harpa, para acalmar o espírito de Saul? Ou que estava tomando posse da vida de Saul? Não. Era por amor do nome do Senhor. A obediência dele tinha também uma fidelidade ao nome de Deus. Ele se preocupava em honrar o nome de Deus e ele se preocupava mais ainda para não desonrar o nome de Deus. Vejamos aqui que uma vez que ele, por estar com a alma perturbada, nossa alma, nossas entranhas, nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas emoções se encerram com o nosso coração e a nossa mente, ou seja, com o coração que bombeia o nosso sangue? Não. Com o coração que pertence a Deus, o nosso eu, o nosso intelecto, as nossas entranhas, a nossa mente, nosso psicológico. Provérbios 23:7 diz: assim como pensa consigo é. Ou seja, deixa uma meditação a respeito da nossa alma, que é a nossa mente, mas o nosso coração, não esse que bombeia o sangue aqui, que acelera quando as nossas emoções estão em evidência, seja por calmaria e ele está no sossego, a nossa alma volta ao sossego, está lá em Salmo 31. Ou então quando nós estamos angustiados, aflitos, precisando de um refrigério da parte de Deus, como era o caso dele que estava sendo perseguido e era uma perseguição de morte, para morrer no fio da espada. Essas emoções, o coração bate forte, acelera, mas na verdade ele só demonstra aquelas emoções que estão em desespero de alma. Mas tudo se encerra na nossa mente, que é onde também o inimigo, quando quer atacar, lança setas, lança dardos inflamados do maligno. É por isso que lá em Efésios 6:10, Paulo afirma sobre as armas espirituais que nós precisamos para combater o inimigo. Sem ela fica impossível. E por que o escudo? E por que a espada já é a palavra de Deus nos dias de hoje? Aquele tempo era espada, hoje é a palavra. Mas nós precisamos saber, conhecer a palavra e saber manejar bem a palavra. Que era o que Davi sabia, manejar bem a espada. Mas ele conhecia a palavra e ele guardava onde? Na mente. Ele não tinha como carregar uma Bíblia quando ele tinha que pular dentro de um rio para se esconder lá embaixo d'água. Porque eu imagino que ele passou situações assim, que ele precisava ser escondido pelo próprio Deus e sair lá do outro lado e entrar em outra caverna. A nossa mente, ela é atacada pelo inimigo. Por quê? Porque ele sabe que ali ele vai atingir a nossa alma. E então ele lança seta, lança dardos inflamados do maligno. Para isso nós precisamos do capacete da salvação. O capacete que salva nós dos ataques do maligno, das astutas ciladas do diabo. Nós precisamos de botas, de soldados, de exército, como numa guerra verdadeira. Por quê? Porque nós vivemos em guerra com o mundo espiritual. Nós precisamos nos proteger. E Davi, como um grande guerreiro, ele aprendeu um pouco lá no exército do soldado, aprendeu, mas aquilo ali era uma estratégia de Deus. Deus é estrategista. Ele soube com quem ele lidaria depois, porque quando ele precisou fugir, ele já sabia como era lá, os esquemas que tinha dos soldados, que foram os que se tornaram os que perseguidores, né? Os que perseguiam ele.
Mas como ele tinha passado um tempo lá, ele sabia. Só que aí ele passou a fugir, mas ele começou a lutar com as armas espirituais. E nisso ele se apegou no Senhor. Ele pedia: refrigera minha alma. O Senhor, eu imagino assim, a minha imaginação vai longe. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus, que se apoderou dele no dia que ele foi ungido e escolhido, e o escolhido de Deus, Deus honra, eu sempre prego isso. Quem conhece as minhas pregações sabe que eu sempre prego que o escolhido de Deus, ele mesmo honra. Deus é o maior interessado em nos abençoar. E quando ele abençoa e honra um escolhido de Deus, sustenta com a sombra da destra fiel de justiça e faz chegar aonde ele quer, é o nome dele que é glorificado. Então creia que ele é o refrigério para a sua alma. Creia que ele é a cura para a sua alma ferida. Creia que nesse refrigério ele também dá descanso para a sua alma. Até que você chegue aonde Deus te escolheu para você chegar. Sei que não é fácil descansar sem olhar para as circunstâncias que você está vivendo. Mas esse refrigério, esse descanso é entre você e Deus. Isso é uma confiança. O coração de Davi estava confiado em Deus. É isso que o Espírito Santo me faz mergulhar em águas profundas na ministração dessa palavra que o próprio Deus ministrou ao meu coração. E eu estou aqui compartilhando com os irmãos, não para mim, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que muitas almas venham a descansar no Senhor e dormir em paz, confiando que Ele prepara o teu dia, o dia que é cansativo Ele te dá descanso e Ele refrigera a tua alma para você ter uma noite tranquila e viver confiando. Ter um viver guardado no Senhor, porque era isso que Davi vivia, guardado no Senhor. Segundo historiadores, durou 7 anos a perseguição. A perseguição do rei de Israel. Saul era da tribo de Benjamim, do filho caçula de Jacó. Era príncipe, era da linhagem. E ele perseguiu Davi, por o subestimar como pequenininho demais. Pequenininho, né? Pequenininho demais. Mas ainda assim, foi o pequenininho que Deus escolheu, foi o pequenininho que Deus honrou, porque basta que Deus seja grande. Nós não precisamos ser grandes e nem sendo pequenos nos tornar grandes. O que importa mesmo é o que o Deus que nós confiamos no nosso coração é um grande Deus, e esse Deus é grande e nos guarda e nos protege e nos sustenta e assim nos faz chegar aonde Ele nos escolheu para estar. Era essa ministração do coração de Deus para o meu coração que eu gostaria de estar compartilhando com cada alma que venha ouvir essa mensagem. Eu quero liberar essa palavra rema para o teu coração. Eu quero liberar essa palavra profética para a sua alma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus santo, Deus de poder e de glória, eu venho agora em nome de Jesus Cristo apresentar, Senhor, cada vida que ouvir esse áudio, cada alma que estiver necessitando desse refrigério, cada alma que estiver sofrendo injustiça e que crê e confia no Senhor como a sua justiça. Que o Senhor faça a sua justiça, Pai, brilhar como o Senhor fala em Salmos 37, que o Senhor é o sol da justiça, que o Senhor faz a nossa justiça ser como o sol do meio-dia.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor visite, Pai, cada mente e cada coração. Que o Senhor venha dar equilíbrio, Pai, para cada mente. Que o Senhor venha, Pai, dar o teu refrigério para cada pessoa que estiver com os nervos abalados, Senhor da glória. Porque estamos vivendo tempos difíceis. Senhor, que cada um que crê em Ti seja honrado pela sua fé, a ter a sua alma cheia do teu refrigério, pela visita do teu Espírito Santo agora. Cobre, Pai, com a virtude do teu Santo Espírito, Pai, cada coração que está confiado a Ti agora. Em o nome do Senhor Jesus, Papai querido. Como o Senhor foi com Davi, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Seja conosco neste dia. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Meu nome é Suane, eu sou de Maringá, no Paraná.